Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas, Não É Bem Assim. Aqui a gente conversa, né? Marcelo Madureira, Márcio Forte, Pedro Paulo Magalhães e eu. A gente conversa sobre os assuntos da semana. E nesta semana, os assuntos são internacionais, mas tem ligação com o Brasil. É um ano em que vai ter eleição em vários lugares do mundo. E nossa, aqui, modestamente, eleição municipal. No momento, o que chama atenção são as eleições americanas e a eleição na Venezuela. A gente está gravando aqui na quarta-feira, tá? Que vai acontecer no domingo. Antes de começar nosso bate-papo, já peço, claro, o seu like, a sua inscrição, enfim, aquela força. Vamos lá? Fica aí que o programa vai começar. Vamos lá, minha gente? Vamos lá. Vamos começar o quê? Aposta em eleição americana, Venezuela, Não, a por onde é primeira que vocês coisa querem ir? que você falou, eu achei importante, né, é mostrar que, por uma coincidência astrológica, né, o mundo ocidental, esse ano, né, particularmente, está passando por eleições, né, que, de certa forma, mostra a força da democracia. Né? Nós tivemos eleições na UE, né, União Europeia, nós tivemos eleições na França, na Inglaterra, nós tivemos, vamos ter na Índia, enfim. O mundo passa por um período de eleições e o conjunto do resultado dessas eleições vai dar uma indicação para nós de como vão ser os próximos anos, porque essa questão dessa polarização que existe, né, no mundo, né, ela vai mostrar para que lado as coisas estão indo, ou estão indo para o centro, enfim. É um ano realmente bastante importante, né? Eu não tinha visto isso. Você que me levantou me observou isso. É eleição para tudo quanto é lado. Ouvi falar em 60 eleições legislativas, presidenciais, no parlamentarismo, em ditadura. E por falar em ditadura, certo? Temos aqui uma eleição neste domingo, repito, falamos da quarta-feira. Vou lá dar logo a minha opinião, tá? Para soltar aqui a coisa. A coisa não, a conversa. Eu acho que o que vai acontecer daqui até domingo não tem muita importância. A gente está vendo todo dia... Bom, tem alguma importância, claro. É todo dia o Maduro subindo o tom, impondo mais uma restrição. Acho que o que vai acontecer de importante é o day after, é o depois. Não estou falando novidade Você nenhuma. acha que o Lula está procurando se afastar um pouco do Maduro? Ele tem... Se descolar? Ele tem dado essa muito sutil não, muito leve ainda para o caso, na minha opinião. Mas que interessante, Marcelo, você falar isso, que nos últimos dias o próprio Maduro, que, puxa, é super amigo do Lula, Cupincha? saiu... Cupincha. Cúmplice Deve não. muito. Cúmplice Cupincha. não, cúmplice. Comparsas. Ele deu uma... Eu disse aí outro dia, quando o Lula disse, eu tô assustado com o que disse o Maduro Nicolas sobre Maduro. o banho de sangue. Aí o Maduro vai e diz, quem tiver assustado, que tome um chá de camomila. Quer dizer, já dá uma alfinetada no amigo. E mais, do meu ponto de vista mais grave, disse que as eleições do Brasil não são auditadas. Portanto, colocou em dúvida o processo eleitoral brasileiro, o sistema de votação brasileiro, no que ele se alinha, sai de cupincha do Lula para cupincha do Bolsonaro. E o embaixador Celso Amorim estará presente nas eleições venezuelanas, o que não é simples, não é corriqueiro, não é? A presidência da República, Celso Amorim não é mais do Itamaraty, ele é aposentado, ele é hoje funcionário da presidência da República, na área internacional. Vai pessoalmente lá acompanhar isso num momento, não só em que o Maduro questiona a validade, a licitude das eleições brasileiras, como condena todas as eleições do resto do mundo. Não servem as eleições americanas, não serve a França, ele falou isso tudo. Não serve a Argentina, não serve nenhuma, só serve a da Venezuela, em que não se pode ter candidato, não se pode indicar fiscais das eleições, não se pode fazer nada, porque de fato é uma ditadura disfarçada com aquela coisa que havia muito no mundo árabe, né? Na Tunísia, no Sudão, Na Líbia e tal, que é o seguinte, é democracia porque tem eleições.
O que não quer dizer que as eleições sejam sérias. Mas isso é mais antigo que andar a pé, né? A ditadura brasileira fez isso, né? Tinha eleição. Não era para tudo, mas tinha, né? Claro. Aí quando achava que ia ganhar, teve lá o pacote de abril, que mudou a composição então, os pesos dos estados, o peso dos estados dentro da Câmara de Deputados. Quer dizer, eu acho que é maluco a gente ficar discutindo. É o senador biônico. Senador biônico, coisa dessa ordem. As capitais eram indicados, os outros lugares podiam votar os prefeitos, mas nas capitais não. Capital não pode. Capital, enquanto a cidade de segurança nacional, tudo era de segurança nacional. Substâncias hidrominerais, nunca entendi o que é isso. Segurança nacional. Mas isso que eu admiro é que a gente ficar discutindo, ainda dando trela, e a imprensa também dá, né, em geral, para essas maluquices que o Maduro fala, porque não tem senso nada. Não sei se vocês se lembram da época do passarinho. Ele falava do Chaves, que ele falava que o passarinho estava ali, que não sei o quê, que era o Chaves. O Milei falava com o cachorro e o Chaves falava. Não, o Maduro falava com o passarinho, seria o intermediário do Chaves. Do Chaves, exatamente. Então, quer dizer, o cara que tem esse tipo de comentário, a gente vai dar crédito para ficar discutindo as baboseiras que ele fala. Tudo que ele fala é para defender a exceção dos atos dele, o que ele faz de arbitrário, né? É sempre assim. Porque então, é uma arbitrariedade total, né? A nomeação de juízes, a nomeação não sei de quê, a utilização das Forças Armadas na questão interna, não de segurança contra bandidos, mas de segurança contra os cidadãos. E tudo bem, enfim, é Venezuela. Só que a nossa vizinha, aqui do lado, está dentro da América Latina e faz parte um pouco do conjunto, inclusive a visibilidade internacional, ignorante, mas real, sobre o que significa a América Latina, aquela velha piada que a capital do Brasil é Buenos Aires, não é isso? E tal, e se confunde também hoje no mundo com a Venezuela. Menos do que era com a Argentina antigamente, mas ainda. Então a eleição internacionalmente da Venezuela tem importância. E tem importância no Brasil também, porque nós temos um pouco de conflito. Quer dizer, se o Maduro e o Lula resolvem se estranhar de verdade, e está começando por causa das eleições, ressurge a questão lá da invasão da Guiana. As tropas da Venezuela têm que passar por dentro do território brasileiro. A Venezuela é um fator de desestabilização na América. O Brasil recebe muito bem os imigrantes. Sempre recebeu e continua recebendo ainda bem. O maior contingente hoje é de venezuelanos, fugindo do país e entrando no Brasil. Quer dizer, tem importância a Venezuela para o Brasil, não só na política, mas no dia a dia da vida brasileira. Agora, tudo isso tem uma coisa maior que você passou rapidamente, que é a eleição americana. Uma semana atrás, nós nos referimos aqui às eleições americanas no episódio Trump levou um tiro na orelha. Tá bem. Agora, o Trump não levou mais tiro na orelha, ele levou um tiro no peito, de uma semana, né? Quer dizer, a imprensa internacional hoje não está mais interessada naquilo que o Trump está falando ou dizendo, está interessada naquilo que a Kamala Harris está falando e dizendo. Foi uma jogada muito rápida, muito importante e muito sagaz do Biden e daqueles que o ajudam no Partido Democrata, na minha leitura. Pedro Paulo, o Trump virou o velho. O Trump virou o velho, é isso? O Trump virou o velho. Agora é ele, o Trump né? Agora é o velho, que ele tem 78 anos, então ele virou o velho. Eu acho que além dele virar o velho, é outra coisa que me chama atenção nessa atitude, fazendo algum paralelo com o Brasil, mas aí não com influência, mas sim comparando fatos, é que eu achei que o Biden fez uma jogada política assim, magistral, porque ele esperou. Ele já deve ter tomado essa decisão há 15 dias. Foi perfeito. Deixou o Trump. Deu corda. Tomou tiro, foi lá na convenção, teve o ápice dele, aí falou: agora acabou. Pum! Agora eu combinou com a Kamala Harris. E acho que tem uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, é assim, um certo altruísmo, né? Quer dizer, o governante que está no poder abrir mão do seu poder, da possibilidade de poder, a gente sabe que é muito difícil. E no caso dele, pelo que a gente assistiu, pelo menos eu assistindo aquelas subidas aliás, quando aconteceu, só passava a subida dele nas escadas de avião, né? Que ele subindo, hesitando e tal, não sei o quê. Mas, e o debate também, que ele teve uma situação muito vexatória, né? Uma coisa que ele não conseguia se comunicar. Então, eu acho que o paralelo que eu faço é o seguinte: terá o Lula uma postura parecida com isso? Quer dizer, nesse caminho para a grandeza, dois, né? Como poderia fazer isso? Porque lá tem uma Kamala Harris, tem outros líderes que poderiam ser alçados, né, nessa situação. Aqui
Ele vai fazer como isso? Quer dizer, Não, como é é que porque ele não faria? vai- Porque não- ele não cativa, ele não deixa O Lula é o Lula. que a grama em volta dele viceja. O né? PT virou o Lula. É, certo? exatamente. O PT virou o Lula. Só que lá tem um Antes partido. da gente entrar por aí, eu só queria fazer um parênteses. Quando o Biden sai, para o Lula também é bom, porque arrefece um pouco essa discussão sobre a idade paralelo. Mas aí era só um parênteses. dúvida. Volta do PT, A o idade Lula... paralela é grave no sentido por oposto. enquanto tá fica certo? Agora, um pouquinho... de fato, nós estamos em 2024, tem eleições municipais e de vereadores. Eu já comentei aqui que a principal eleição não é a de prefeitos das capitais, que tanto se fala, mas dos vereadores, que são ali o nascedouro de futuros deputados federais, etc, etc. Mas o Lula foi eleito não pelo PT. Então, se por acaso ele não for candidato, por acaso, hein, em 2026, o candidato que vai ser apoiado pelas forças que elegeram o Lula não será do PT. Será alguma coisa que vai ter que ser montada com competência, com lucidez aqui no Brasil também, para saber quem é aquele que pode representar as forças que elegeram o Lula, que não são o PT, contra um candidato que não será o Bolsonaro, em princípio, mas alguém muito ligado ao Bolsonaro, muito, enfim, afim com o Bolsonaro, com o mesmo discurso. Mas você não acha que depende muito de uma postura do Lula de eventualmente ceder esse espaço, quer dizer? Depende muito, porque enquanto ele estiver no espaço que ele está, ele tem uma capacidade de polarização muito E grande. você acha que se ele insistir, é derrota na certa? Não sei se ele derrota na certa, mas pode ser uma situação muito ruim, porque se ele não tiver com... Já está demonstrando não ter a mesma dinâmica que ele tinha nos 2 primeiros mandatos. Isso todo mundo fala e é admitido, eu acho que todo mundo admite isso. Daqui a 3 anos, como é que ele estará, né? Essa que é a questão, daqui a 2 anos e meio. Como estará? Isso nas né? eleições, porque a eleição é para mais 4 anos. Mais 4 anos, e os você 4 faz anos, a conta, né? né? O que Exatamente. vem depois. Essa Depende que é a questão. muito da postura dele, da grandeza eventual que ele possa isso, ter é isso. e da armação que vai se fazer, a montagem que vai se fazer em função das eleições municipais. Quais são as novas forças, quem ganha a eleição em São Paulo, quem ganha a eleição no Rio de Janeiro, quem ganha a eleição em Belo Horizonte, como é que vai ficar o Rio Grande do Sul, como é que vai ficar o Nordeste, nas várias capitais em que o PT não consegue candidatos a prefeito no Nordeste e tal, não é? Como é que fica a situação da eleição das mesas da Câmara e do Senado que vai acontecer em janeiro e fevereiro do ano que vem? Tudo isso aí molda um novo quadro na política brasileira que é indicativo do que possa acontecer em 2026. Márcio, mas Isso só... sem falar da economia brasileira, que está grave. Não é o nosso assunto aqui hoje, mas é muito importante que a gente saiba como é o Brasil. E a gente tem que saber como é o Brasil também, não comparar com essas coisas todas, porque cada Mas, país Márcio, é você cada está país. falando que tudo depende, quer dizer, depende muito de surgirem novas lideranças, né, principalmente lideranças de centro. É. Já vamos aí para praticamente 1 ano e meio, 2 anos de governo Lula e tal. E, sinceramente, eu não vejo a emergência de nenhuma liderança de centro, ninguém com um discurso propositivo, aglutinador, É verdade. e que tenha alcance multidões, né? Alcance o eleitorado. Eu sou muito cético com relação, infelizmente, gostaria muito que tivesse uma liderança consistente de centro, enfim, capaz de falar com as multidões, mas eu não consigo ver ninguém. Mas você, no tempo do governo Sarney, você via o Collor, por exemplo, que ganhou as eleições depois? Você não via. Era um governador inexpressivo que inventou um slogan, caça Não, mas ele foi um fenômeno midiático. Pois então. Ele foi um fenômeno Acontecem midiático essas coisas. apoiado até uma certa invenção, até junto com a TV Globo, que fez 10 meses antes. fez matéria com ele e tal. 10 meses antes do Fernando Henrique ser eleito presidente da República, ele não conseguiria ser eleito senador em hipótese nenhuma por São Paulo. Deputado, não E conseguiria. deputado era um problemão. Estavam pensando em tirar a candidatura do Franco Montoro para o Fernando Henrique pegar os votos Mas, dele. Márcio, o que você está Pra dizendo deputado. é que há tempo e que Claro. não adianta fazer uma análise tão antecipada. Só que, um pouco eu concordo com o Marcelo, quer dizer, o que sustenta, evidencia essa desconfiança do Marcelo é que em 18 e em 22, essa ausência dessa cara de moderação de centro, ela acabou definindo a eleição para um outro rumo. Para um rumo extremo, para o rumo da radicalização. Começar a comparar 18 e 22 com o futuro, a gente vai fazer tudo errado. Porque 18
foi o cume do defeito da eleição brasileira, que começou lá em E 1982. o que o centro pode fazer E de tinha certo? Lava Jato no meio do caminho. O crime, o Witzel foi eleito governador do Rio de Janeiro só porque era juiz. Um juiz inexpressivo, incompetente, desonesto, mas foi eleito porque era juiz. Pronto. E articulado com as milícias, e também, articulado com mas o isso será bolsonarista. sempre. Não, Então, então estamos mal. Será sempre Daí- aí. Se Aí for tamo mal. sempre- Agora, Articulado com milícia, sempre terá algum candidato. Repare, não, Não, hoje tudo para bem. ser candidato ao Rio de Janeiro, se você não se articular ou com as milícias ou com as facções, você não faz campanha. Não faz, Marcos. Não é fácil, mas faz. Só se Depende for- da força do indivíduo. Quer dizer, como é que você imaginaria? Corre sério risco. O que eu queria mudar um pouco o rumo da prosa era o seguinte. Nós estamos falando de eleições no Brasil, Não, como estamos vendo tomando eleições. modelos do mundo. Vamos pegar os últimos resultados. Na própria UE, na França, na Inglaterra, o que a gente está vendo é o movimento em direção ao centro. Os trabalhistas da Inglaterra, ou mesmo assim a explosão, né, favorável da Kamala Harris lá nos Estados Unidos, você vê uma força buscando abandonar aquela política de extrema-direita, essa coisa raivosa, essa coisa realmente muito ruim. E você vê um movimento da sociedade em direção ao centro. Mas no Brasil, não se vê. Ainda. Tem que ocorrer algum fenômeno, algum fato, Tô dizendo. entendeu? Que traga convergência à sociedade. Para você trazer essa discussão, não tem nada. Então vai haver. Vai haver, nós estamos na transição. Isso é uma transição. A eleição de 22 gerou um prolongamento da transição. E vai acontecer alguma coisa depois das eleições municipais, com a escolha dos meses da Câmara e do desempenho da economia brasileira. Por que o Fernando Henrique foi eleito? Sem charme, sem voto, sem nada? Mas Por causa eu do acho que plano tem, o real. que está faltando aí é alguma coisa que, como aqui elegeu o Fernando Henrique, por exemplo, para poder criar. Porque o fato do Collor é um fato vazio, né? Porque o Collor não trouxe solução para nada, trouxe uma grande confusão. Sim, acabou Porque era um no impeachment. populista, acabou perdendo o mandato. Mas o Fernando Henrique não, começou de uma política pública, que foi o real, e que, consequência, ele teve 2 mandatos. Sim, né? mas um ano atrás Mas não existia. no Brasil, o que, Um que é? ano antes. Aí eu vou trazer de volta a história dos recentes dos Estados Unidos. O Biden, apesar de toda a idade, fez uma grande revolução na economia dos Estados Unidos. Fez uma proposta bastante radical para os padrões americanos, para Não quem populista. domina, não populista, levando a questão climática para o centro da história, a economia verde para o centro da história. Quer dizer, o Brasil não basta só, acho que essa história a gente fica falando, só precisa de uma pessoa de centro, precisa de uma pessoa de centro. Não basta uma pessoa de centro. Tem que ter uma ideia. Tem que ter uma ideia, tem que ter um conceito para colocar o país num outro Mas caminho. tem que ter também a né? boa figura, porque o Biden, com tudo isso de positivo que você elencou, a figura dele não conseguia vocalizar. Quando você coloca uma Câmara, tem 3 dias, falamos de novo, na quarta-feira, tá? Ela fez 3 pronunciamentos, já dá um gás, já dá uma outra visão, porque ela vocaliza de uma outra mas maneira. ela- e aí ela- a conjunção das duas coisas que vocês estão falando, a ideia com a voz e o rosto. Nós Então, temos, por exemplo, Brasil, fazendo o Pandan, né, paralelo com o Plano Real, nós temos um problema de déficit público gravíssimo, em que a discussão, vamos simplificar, assim, o governo, né, sabe que tem que cortar custos, mas só aumenta a gastança. Não existe dentro do governo, com exceção do Haddad, nenhum discurso no sentido de racionalizar, de trazer o mínimo de racionalidade para a máquina pública, para o Estado. Não existe. Então, aí teria um caminho para você fazer um plano, um trabalho sério e tal, mas da onde menos se espera, daí que não sai nada mesmo. Não, e as elites brasileiras são todas amarradas dentro desses subsídios, quer dizer, a elite industrial, a elite comercial, né, de serviços e tudo, todo mundo quer uma boquinha. Desculpe. Todo mundo quer uma boquinha. Todo mundo quer uma boquinha. Então, ontem eu vi a Simone Tebet falando, não tem que cortar do pobre, porque o pobre não é diminuindo o pobre no orçamento que você vai resolver o problema. Ao contrário, é atacando o subsídio. Pô, o subsídio são 6% do PIB.
E 6% as fraudes, do PIB. As fraudes da Previdência ganham uma dimensão Não, sim, mas as espetacular. fraudes não estão nesse 6%. 6% é subsídio. Só subsídio, Né? Fraude na Previdência, eu acho que é o seguinte, é gestão. É questão de fazer a Previdência custar quanto ela tem que custar, não quanto os que querem roubar determinam que ela vai custar. O judiciário custa 1,3% do PIB. O judiciário, pra vocês terem uma ideia. Cara, isso num dos países do mundo não chega a 1%. Mas a gente Isso acompanha. é Agora, absurdo. o pior do que você está falando é que esse 1% todo, na sua imensa maioria, é de salários. É. E salários que são exorbitantes, né? Nós estamos- Ganhos Nós individuais. estamos falando da necessidade Mas, de reforma, sim, né? claro. Evidência administrativa. Mas é muito Não é administrativo. só reforma, não, é mais que isso. O É que mais que que tem isso. mais do É que uma reforma? coragem de É uma você mexer na postura, estrutura, é. na postura da economia brasileira. E Que você esse está subsídio, chamando de reforma. o ajuste que se dizem que é necessário no Brasil é em torno de 3% do PIB. Você tem só no subsídio, você tem 6%. Então tem que ter um doido feito um Milei que vai lá e fala assim, cortei, acabou. Né? Eu não estou dizendo que tem que ser um Milei, mas tem que ter a postura doida de fazer isso com consequência, né? Com um plano consequente. Doido pra ou poder consequente, como E foi no plano real, né? Corajosa. Corajosa. Não é doida, é corajosa, de assumir que isso é o caminho. E Porque aí eu enquanto você não concordo com o resolver isso, Marcelo, não não dá pra estou frente. vendo ninguém com esse discurso. Não apareceu ainda o Não discurso tem? nem nada. Alguns dos meus amigos que me assistem aqui semanalmente, fazem comentários, acham que eu corro o perigo de parecer ingênuo. Está entendendo com as coisas? Eu não sou ingênuo coisa nenhuma, eu sou vivido. Já vi uma opção de coisas ruins e as soluções que surgem na sociedade brasileira daqui e ali. Então, o Brasil hoje tem uma oportunidade espetacular na política, que é o resultado das eleições americanas, das eleições municipais e a gestão nas casas do Congresso e tal. Na economia, se entender e fizer direito a questão da nossa responsabilidade ambiental perante ao mundo, quer dizer, o modelo brasileiro é um espetáculo, pode ser, e empolgar a nacional, e mais tem um discurso que eu não sei de onde é que virá, mas virá, de chamar de volta o otimismo à população brasileira, que hoje está um pouco achando que não tem solução. Né? Mas o Brasil não tem solução. Até É, porque mas o está um Brasil- 3-1 aqui. O Brasil 3 é a o 1. país das oportunidades perdidas. Só falando recentemente, Eu diria que é das o Fernando oportunidades Henrique ganhas. entregou um país arrumado para o Lula com o início das reformas. Se o Lula fosse um pingo estadista, o Brasil, no primeiro governo dele, poderia dar continuidade a esse movimento e o Brasil teria avançado séculos. O Brasil perdeu aquele momento demográfico, do bônus demográfico. O Brasil perdeu quando as commodities subiram de preço tremendamente. O Brasil, você tem várias cortinas que se abrem de oportunidades e nós somos mestres em não aproveitar essas oportunidades, porque no nosso país, no fundo, e as nossas elites, a parte principal das nossas elites, são reacionárias, são atrasadas, não têm uma visão de sociedade, são fracas. A esquerda é atrasada também. Atrasadíssima. E o ambiente olha no geral. retrovisor, né? Sempre, O ambiente geral da política, também já falei aqui, é muito apropriativo em benefício próprio, tá certo? Quer dizer, é poder e dinheiro. Então é o patrimonialismo da ação parlamentar. É um defeitaço, eu sei. Mas eu fui do BNDES na década de 80. Nas reuniões do FMI que eu participei representando o Brasil, 87 e 89, só tinha 2 assuntos no mundo sobre o Brasil. 2. Inflação e dívida externa. Esses 2 assuntos não são mais pautados pelo mundo em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, hoje é pautada a sua responsabilidade ambiental, a sua, como é que se diz, diferença de classes, quer dizer, né? Desigualdade. Concentração de A renda. desigualdade, mais do que a concentração de renda, a desigualdade, que é uma coisa, marca carimbo brasileiro, tá certo? Que a gente fica mitigando com bolsas famílias, com benefício com coisa continuada, BPCs, isso e aquilo, mas não resolve, e com uma insegurança jurídica muito grave em relação a quem quer investir aqui. Tá bem, são esses assuntos. Atacar esses assuntos significa conquistar a sociedade brasileira. Tem que ter técnica de comunicação, tem que usar os TikToks, tem que usar os não sei quês, a juventude não lê mais jornal, nem revistas, televisões. Os noticiários de televisão são distorcidos por uma apresentação dos defeitos brasileiros e não das suas qualidades, mas isso tudo eu acredito que possa ser passado. Ou então, se não for para 2026, será para 2030, porque é inexorável.
O Brasil é muito grande, muito diverso e muito importante pelo mundo para a gente achar que ele vai continuar sendo a desesperança que hoje assola aqui o nosso Mas povo. é preciso Não é só a ação, porque juventude, se não. ficar só na constatação e esperando que um dia virá isso ou aquilo, não vai acontecer. Não é fácil. O que a companheirada aqui do lado está falando E é você que não também. tá... Eu também. Não, eles estão falando e eu concordando. É que não está havendo uma movimentação nesse sentido, se é que eu entendi. Vocês agora vão me dar Não tem sinal, não tem nenhuma pessoa que represente isso, nenhuma proposta. Nenhum grupo que esteja colocando uma proposta consistente. Me ocorreu agora uma imagem, vocês vão me dar duas coisas, licença poética, e assim, aparentemente pode ser que eu pareça um pouco cruel, mas não é a minha intenção. Sério, agora vem as Olimpíadas, né? Normalmente o que se espera do Brasil é aquela coisa, Brasil, e nós vamos vir com meia dúzia de medalhas e tal. Meia dúzia não, 27. 20 que seja, mas ganhamos assim, em Tóquio. É sempre aquela coisa meio melancólica. Por outro lado, depois vem as Paralimpíadas e o Brasil é o campeão mundial de Paralimpíada, né? O Brasil, aí tem uma figura... É uma licença poética muito poética. É bastante, mas quando ele avisa, Cuba, que é um país... Eu aviso, porque ela pode ser uma coisa, as pessoas podem interpretar de uma maneira errada, mas figurativamente é muito representativo. Figurativamente pode ser. Entendeu? Mas Cuba, que é um país cuja economia é diminuta... É muito ruim de Paralimpíada. Mas é ótimo de Olimpíada principal. Ou foi? Não, continua sendo. Ainda é. Não. Importante. Não é o que já foi, mas que antes Mas havia é um uma política de Estado. Paralimpíada. Havia uma política de Estado em Cuba orientada para a conquista esportiva, quer dizer, para poder o país aparecer ao mundo como aquilo que não era. Mas Cuba, eu citei como exemplo do contraponto ao Brasil, que é grande, importante, né, aquilo que eu falei antes, e tem uma participação pequena nas Olimpíadas, com pequeno sucesso. Mas é um pouco a mesma coisa das Olimpíadas de Matemática, das Olimpíadas não sei de quê, dos concursos de coisas. O Brasil se destacou no mundo por 3 ou 4 aspectos recentemente. Um deles foi a música. Continua. Música e futebol. Não, acabou. Foi só no século XX. Música começou lá com Chiquinha Gonzaga e tal, e veio até o início do século XXI. Né? Acabou ali com... agora é só música sertaneja. Ô, Anitta! Não tem valor nenhum, na minha opinião, desculpa, não tem valor nenhum. Mas a nossa contribuição para a música, para a humanidade, no século XX, só perde para os Estados Unidos. Segundo, futebol, onde também perdemos o nosso... Acabou no início do século XX. Acabou o nosso protagonismo. Acabou. Está em transição. Então você tinha que... Não está em transição. A gente tem que entender que se a gente não reformar as nossas estruturas, se a gente não realmente, como o Pedro Paulo está falando, encarar com coragem as mudanças estruturais que têm que ser feitas no país, né, e isso requer realmente um esforço da sociedade e principalmente uma compreensão intelectual das elites. Das lideranças. Das lideranças. Cara... a gente está fadado ao fracasso. Não tem aquela coisa que eu acho. Você repetir a mesma experiência, do mesmo jeito, achando que vai ter um resultado diferente, é burrice. A gente só vai ter resultados positivos se a gente mudar o nosso modo de pensar, de ser, de existir, né? A nossa concepção de nação, de povo, de sociedade. E não são só as elites, tá? Vamos lá, porque a maioria não é elite, a maioria que vota, a maioria mas que... é que o poder, a força, também, a concentração de renda, condutor. É a concentração de poder. Não, também. claro, isso é condutor. Agora também aquela compreensão, porque você teve um momento em que a gente estava indo rumo ao futuro, entramos no desvio, tá certo? E perdemos essa oportunidade. Eu acho que foi o contrário. Nós íamos, o Brasil aceleradamente corre sempre na direção do passado. Num determinado momento da democratização, a gente deu uma guinada na direção do futuro. Mas, graças a gente está de novo a 200 km por hora em direção ao passado. Entendeu? É verdade. Eu não vou dizer que não. Estamos, sim. Mas é tudo transição. Os nossos líderes estão dormindo. O líder principal, que é o próprio presidente Lula, nós já falamos aqui, tem lá as suas questões, enfim, o tempo passa para ele também, para todo mundo. Os partidos políticos estão muito distorcidos da sua função, os líderes verdadeiros não apareceram, mas eu acredito, porque já vi isso, que vão aparecer, tá certo?
Quer dizer, mesmo no tempo da ditadura, você não conseguia ver o que aconteceu com todos os acidentes políticos brasileiros. Quer dizer, aquela morte do Tancredo Neves no dia da posse, que é uma coisa espetacular, Pois é, Márcio, mas que nos gerou o governo Sarney e nos gerou depois a eleição do Collor e nos levou depois aos impeachments, isso tudo aquilo. São acidentes de percurso, sempre olhando para frente e para o futuro. Caímos no Fernando Henrique, evoluímos para o Lula, involuímos para o Lula 3 e algum dia vão aparecer as suas sonhadas lideranças depois dos fatos Bolsonaro, nós evoluímos com o Bolsonaro. Essa é a verdade. Evoluiu com a Dilma também. Evoluímos com a Dilma. Claro, evoluímos com a Dilma, tivemos a Lava Jato, tivemos todos os episódios, ficar olhando para ele. Do futuro, A Lava Jato foi um hausto, um suspiro de tentativa de reforma, de mudança. Deu no que deu. Tá, mas olha só, então, entre mortos e feridos, esperemos Que todos morram. que todos nos salvemos, Marcelo Madureira. todos não vão É, morrer e vamos em isso. frente. A discussão sobre o Brasil realmente é uma discussão, como a gente viu aquele final aqui, dava para a gente conversar mais 1h30 ou até mais, né? Porque É só separar os essa- assuntos. Não. Vamos ver a loteria de domingo, né? Na Venezuela, como é que vai acontecer. Como é que vai acontecer e como é que vai se comportar o governo brasileiro frente a isso? Se o Maduro ganhar, terá vencido com um processo viciado, e se o governo brasileiro, diante disso, vai continuar achando que a ditadura da Venezuela é uma democracia. Com isso, ficamos por aqui. Posso lançar Fala. um repto, um desafio para Desafio. o nosso público? Semana que vem, infelizmente, não poderemos contar com a figura do Márcio Forte, que estará em viagem de estudos. Só uma semana, felizmente. Mas, se você quiser, através dos comentários, dizer quem que você gostaria de ver aqui no lugar do Márcio Forte, só por um episódio, ou eventualmente que a gente convidasse aqui para participar dos nossos debates, coloca aí sua sugestão, sua opinião, que a gente promete que vai examinar com muito carinho. E junto a isso, a sua inscrição, o seu like, o seu compartilhamento. A gente fica por aqui. Beijo. Há uma conjunção planetária que num breve espaço de meses você vai ter eleição nos Estados Unidos, na Venezuela e no Brasil. Qual é a postura que o governo brasileiro vai ter com relação às eleições na Venezuela? Então, mas eu estou querendo chegar lá, por favor. O que vai acontecer daqui até domingo não tem importância nenhuma. A importância tanto é que o Celso Amorim só vai na sexta ou sábado. Qual é a ligação que a gente faz não do processo, mas da situação da política americana hoje com o Brasil? Quando é que o Maduro veio aqui? O ano passado. Sei lá, é o IBGE. Foi recebido, feito rei da Inglaterra. Qual é o impacto da Venezuela ganhar o Maduro ou ganhar o embaixador lá, para o Brasil? E mandou o Lula tomar um chá de camomila. Quem estiver assustado. Portanto, ele sai desse modo amizade e vai para o modo estocada.